No papel do desenvolvimento ideológico surge um advento importante, que é a chamada indústria cultural. A indústria cultural, que é, portanto, a ação das grandes empresas de comunicação que passam a ditar o tom da cultura, pasteurizando a cultura, fazendo uma espécie de integração nacional. Esse processo de integração nacional e integração global traz no seu bojo o processo de dominação cultural, o processo de introdução de uma cultura globalizada, portanto internacional, ou da cultura hegemônica de um determinado país, levando a completa tomada de espaço cultural daquelas manifestações culturais locais que são classificadas, acabam classificadas como folclóricas, como algo curioso, enfim, colocando um tom inclusive pejorativo nas práticas culturais dos lugares que não representam a região hegemônica, seja do país, ou seja do continente, ou do próprio planeta. E essa indústria cultural transmite um determinado esporte, faz parte desta ação cultural, a transmissão do esporte de alto rendimento, com todas as características que o esporte de alto rendimento traz, como do selecionamento, da especialização, da instrumentalização, da organização do espaço físico e do material esportivo. A influência desse esporte, dessas características do esporte de alto rendimento, ela é tão grande que a gente passa a entender, que o professor de educação física passa a entender, que o diretor da escola, os outros professores, a comunidade, enfim, a sociedade como um todo, passa a entender que esporte é isso, que o esporte só pode ser assim. Só é esporte, para que seja esporte, é preciso que haja o selecionamento, é preciso que haja a especialização, é preciso que isso seja praticado tal qual esse esporte é praticado internacionalmente, de acordo com as regras, com as suas regras internacionais. Então o esporte, o espaço físico dessa prática deve ser daquela forma como preconizado pelas federações internacionais, o material utilizado. Então, vamos jogar voleibol, para se jogar voleibol tem que ser com a bola da Federação Internacional de Voleibol. Se eu jogar, por exemplo, num processo de iniciação, com crianças ou mesmo com adultos, com bolas mais leves, a bola de EVA, com bolas de plástico, que permite aos indivíduos com maior dificuldade de adaptação motora a essa prática esportiva, visto que o voleibol, por exemplo, é um esporte em que as suas habilidades são absolutamente diferentes de qualquer coisa que se faça no cotidiano, né? A manchete, o toque, o corte, não são atividades que a criança faz em qualquer jogo ou brincadeira. São habilidades exigidas para essa prática, que só se encontra nessa própria prática. E o desenvolvimento, portanto, dessas habilidades requer o exercício, requer a reprodução dessas habilidades. E para isso, se a criança jogar com uma bola adequada, ou seja, adequada ao seu tamanho, à sua força, à sua habilidade, a criança, o adulto, não importa, portanto, o uso de uma bola mais leve, que encontra a resistência do ar, que faz com que se reduza a velocidade do jogo, que diminui o risco de lesões nos dedos, de se machucar ao final de uma aula de educação física, ou ao final de uma brincadeira, de um jogo de voleibol, que o sujeito não fique com os antebraços todos inchados e vermelhos por conta do número de repetições de defesas que esse indivíduo faça com uma bola com um peso ao qual ele não está acostumado. O peso da bola oficial de voleibol foi pensado para os atletas de voleibol e não para a população em geral. Esse uso do implemento específico, do material esportivo, que faz com que as crianças procurem
comprar, o professor de educação física só pensa que voleibol só é possível jogar com esta bola, o basquetebol só é possível jogar com a bola de basquetebol, ao invés de fazer com que, de encontrar saídas, de encontrar possibilidades de fazer com que a prática esportiva ocorra de forma democrática, dizendo, portanto, que todos, criando um ambiente em que todos possam ser capazes de realizar, o uso da bola de basquete para o basquete, na iniciação, por exemplo, pode levar uma série desses alunos a desistirem da prática do basquete. A bola é pesada, o risco de lesão, de se machucar os dedos é muito maior do que se usasse, por exemplo, uma bola mais leve, até mesmo uma bola de voleibol. O peso da bola, a dificuldade de se arremesso, de se atingir o alvo com a bola de basquete, também pode ser reduzida usando-se uma bola mais leve e, portanto, levando esses alunos ao prazer, ao de fato realizar o previsto, ou seja, eu levar o jogo a cabo, eu fazer com que aquele jogo se realize plenamente nas minhas intenções e nas minhas ações. Então, uma crítica que o Kuhns faz ao papel que a indústria cultural, tomando o esporte como conteúdo, nos leva a pensar, é fazer com que se crie esse mito do esporte de alto rendimento, entendendo que o esporte é o esporte de alto rendimento, quando na verdade, mais uma vez, ele é apenas uma possibilidade. O importante é que nas fases de iniciação, ou seja, na prática do esporte por lazer, eu me utilize de recursos, tanto do espaço físico, como dos materiais, como das regras, eu crie a partir das minhas necessidades, com a finalidade sempre de levar todo o meu grupo, todo o universo que está sob o meu comando, sob o meu controle, a uma prática exitosa. É preciso que as pessoas gostem, aprendam a fazer para que elas gostem de fazer. Então é preciso que o ambiente seja favorável a isso. Toda vez que eu tomar como medida o esporte de alto rendimento, eu estou levando o segmento, o grupo de alunos com dificuldade a abandonarem a prática esportiva, que é o conceito que o Kuhns apresenta de coerção autoimposta. Na medida em que a sociedade exerce um poder de coerção sobre os indivíduos, dizendo o que é certo e o que é errado. Então a prática esportiva correta é aquela do alto rendimento. O indivíduo, portanto, que não consegue produzir na mesma dimensão do esperado, ele sofre um processo de perseguição, um processo de exclusão que tem como limite a introjeção desta coerção, deste processo seletivo, porque o outro lado da seleção, porque é bonito quando a gente fala, né, seleção, a gente esquece que selecionar significa, por outro ângulo, excluir. Só que na educação física é comum a gente olhar para o grupo selecionado. Olha que bonito, este aqui é o grupo selecionado. Só que a gente esquece que quando a gente selecionou, a gente ao mesmo tempo, no exato instante em que selecionamos, também excluímos. O processo de coerção autoimposta, então, chamado pelo Kuhns, tem relação com este processo. Ou seja, eu vou levando este aluno a introjetar o que ele chama de minoridade intelectual voluntária. O sujeito que não é capaz de decidir por si próprio, seja por covardia, seja por preguiça. Esse indivíduo, com medo de enfrentar a realidade, ele prefere se acovardar e se auto-excluir, porque isso também é uma maneira defensiva. Ele também se defende da opressão, ele também se defende do ataque dos seus companheiros, no sentido de botá-lo para fora desta atividade. Então, o menino, ao dizer que está com uma dor no joelho, uma dor no pé, que não passou bem a noite e que prefere não participar da aula, é uma maneira dele se defender. Ele está dizendo ao mesmo tempo, claro que
de forma oculta, que ele não está, de fato, preocupado com aquela prática, que aquela prática faz mal a ele. Então é preciso que o professor garanta um ambiente livre e democrático, de fato, concretamente, olhando para aqueles que, na seleção, ficaram lá, os que ficaram de fora. Então, este processo social de exclusão e que, no limite, leva à sua própria autoexclusão, nasce do processo ideológico produzido pela indústria cultural, no sentido de fazer com que todo mundo enxergue o processo cultural da prática esportiva como uma repetição do esporte de alto rendimento.